Boa noite para todos. Mais um vídeo sobre a palavra de Deus. E estava meditando aqui sobre se é possível o pecado ter um efeito positivo na vida do cristão. E aí, o que é que você diz? É possível? Não é possível? Como é isso? Pecado com efeito positivo na vida do cristão. Estava meditando sobre a palavra arrependimento e remorso. Existe um versículo, capítulo 7 de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que diz: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento, que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Veja que interessante. O efeito positivo, quando eu me refiro na questão do pecado na vida cristã, é que todo cristão, ele quer se desviar do mundo, ele quer sair do mundo, né? A Bíblia diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o cristão, ele vive uma vida de separação, né? De não ter comunhão com as coisas mundanas. E quando a gente se refere às coisas mundanas, é a questão do pecado, as obras da carne, a prostituição, a lascívia, a impureza, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, né? Quando o cristão ele comete um pecado, aí isso é um termômetro para você ver a questão da sua vida espiritual como está. Ou para nós, né? Que é o correto, para nós. Se você cometeu um pecado, ou a falha, seja lá como for, e a sua consciência não pesou, você não sentiu nenhuma tristeza, e no dia seguinte você foi e cometeu o mesmo pecado, está tudo certo, está tudo ok, então isso é um efeito negativo do pecado. Provavelmente você está morto espiritualmente, se não sentiu nada disso. Uma tristeza, um remorso, né? Aquele dia, estragou o dia, você fica mal. Se você cometeu um pecado e continuou normal, então isso é perigoso. Mas quando ele diz aqui que a tristeza, segundo Deus, não produz remorso. O remorso é o seguinte: você cometeu o pecado hoje, ficou meio triste, cabisbaixo, mas daqui a 2 dias você vai lá e comete o mesmo pecado, aí fica triste, cabisbaixo, vai e comete o mesmo pecado. É o que? É o vício de pecar. Até alguns dizem que é um pecado de estimação que a pessoa tem. Ele deixa todos os pecados, mas aquele ele não consegue deixar, aquele pecado de estimação. Isso é grave, isso é perigoso. Então, o remorso é isso. Já o arrependimento não. O arrependimento você não faz mais e pode acontecer de fazer, né? Mas não vai ser aquilo rotineiro e é até um perigo. Então, se você ficar sempre cometendo aquele mesmo pecado, consciente, pecando consciente, dolosamente aquilo ali, sabendo isso na vida cristã, eu digo, né, na vida de uma pessoa que conhece a palavra de Deus, isso aí é grave e pode até levar a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado que não tem perdão. Pode até levar. Então, temos que ter cuidado. Vamos meditar nessa palavra, né? Capítulo 7 de 2 Coríntios, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento. Então, quando você se arrepende, você cometeu aquele pecado, ficou triste,
cabisbaixo, foi lá, chorou, orou, não sabia nem como orar, o Espírito Santo que intercedeu por você e por mim, você sente aquela alegria, você parece que tira um peso da sua cabeça e você ergue a cabeça e vai avante e não comete mais aquele pecado. Pode até cometer, mas passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Ou até não comete mais. Aí sim, arrependimento, segundo Deus, opera para a salvação. Né? A tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Porque a tristeza, segundo o mundo não tem esperança, o mundo não tem solução. Então, quando a pessoa fica, essa tristeza, segundo o mundo, é a tristeza do desespero, da aflição e você está sozinho. Quantas pessoas que estão no mundo aí e fica triste, e a depressão, e quer tirar a própria vida. Por quê? Não foi a tristeza segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento e não remorso. Então, o que eu quero dizer é isso: o efeito positivo do pecado é que quando você peca, você fica triste tudinho, mas você diz: eita, eu errei, meu Deus, eu errei, Jesus, eu errei, Espírito Santo, me ajuda. Então, isso é uma prova que você está vivo na vida cristã, você não quer cometer mais pecado. Né? Que Deus nos abençoe, nos ajude e que possamos, né, ter essa tristeza segundo Deus, né? Que o versículo, e a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim arrependimento, que possamos nos arrepender, que isso nos leva à verdadeira salvação. Que Deus abençoe a todos, mais uma meditação da palavra de Deus para o nosso coração e para a nossa alma, o nosso espírito, né? Que Deus abençoe a todos.